A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado dos convertíveis gerados pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo. E as receitas foram 8,9 trilhões de dólares no mundo, o que correspondeu a 10,3. Eu estou a referenciar o ano de 2019, antes Covid. Isso quer dizer que o turismo, em cada 10 empregos, temos um empregado do turismo. E o turismo, neste momento, e sempre foi o terceiro maior empregador, depois da agricultura, do comércio, que em cada 10 pessoas sobre o globo, naturalmente que o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo, nós só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás, quando nós temos um setor que em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, pode ajudar Angola a atingir os níveis de desenvolvimento, ou pelo menos ter receitas bastante. Se adicionarmos ao petróleo, naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia. E não tenho dúvidas que, bem organizado, o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAT, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hora da AmCham Angola, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a técnica e sonorização de António dos Santos, realização e apresentação de João Costa. Hoje trazemos, como é habitual, a primeira quarta-feira do mês, aqui o nosso painel de petróleo e gás. Hoje temos já connosco o engenheiro Armindo Costa, um quadro da indústria de petróleo e gás com passagem por várias multinacionais e com muita experiência para dar e vender e partilhar, a quem vamos saudar. Engenheiro Armindo Costa, um forte abraço, bom dia e seja mais uma vez bem-vindo ao Hora da AmCham. Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes da AmCham e bom dia, amigo Chipep. Muito obrigado, engenheiro, é sempre um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco. Também connosco está o Dr. Chipep, Dr. João Chipep, ele que é economista e brinda-nos sempre com o seu saber aqui no painel de petróleo e gás, um quadro do setor da indústria de petróleo e gás
com mais de 30 anos também. Dr. Cipep, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Estamos honrados em contar consigo. Muito bom dia e bem-vindo uma vez mais ao nosso Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, o engenheiro Armindo Costa. Bom dia, os ouvintes deste interessante programa da AmCham. E bom dia, os ouvintes, em particular, da LAC, uma das melhores rádios do nosso cenário nacional. Muitíssimo obrigado, Dr. Cipep. Vamos começar o tema de hoje, olhar para aquilo que é o desempenho da indústria petrolífera mundial e angolana em 2024, os desafios e as oportunidades. Vamos olhar para aquilo que são os grandes acontecimentos previstos para este ano. Está previsto para ainda este ano o primeiro poço com a intenção de encontrar gás, no bloco 114. Vamos olhar para isto. Vamos também falar do programa de exploração e o primeiro poço na bacia de Namibe, que está previsto para o último trimestre do ano. E, naturalmente, com as descobertas na Namíbia, a Exxon falou do lado da Namíbia, dizem não ter sucesso, mas veio e candidatou-se para ficar com vários blocos do lado da costa angolana da bacia do Namibe e ficou com 3. E, naturalmente, vai perfurar o primeiro poço agora no segundo semestre do ano. A expectativa é alta e, naturalmente, é algo que muito se espera. Programa de exploração e primeiro poço na bacia de Namibe. E também falemos sobre os projetos estruturantes da indústria petrolífera mundial e angolana. Vamos começar pelo engenheiro Armindo Costa, começar por olhar para aquilo que é efetivamente o desempenho da indústria petrolífera mundial e angolana em 2024, quais são os desafios e oportunidades, olhando primeiro para o caso do primeiro poço com a intenção de encontrar gás, no 114, depois de muitos anos a queimar gás, o país vai agora, após a alteração da legislação, então permitir o primeiro poço no país com a intenção de encontrar gás, é no bloco 114, onde estão a Azul como operadora, a Azul Energia, a Equinor como parceira e, naturalmente, a angolana Acrep também está neste bloco. Depois, olhando para o Namibe, engenheiro, o que é que se pode esperar neste momento em que a Namíbia se tornou num hotspot? Obrigado, Joel. Em relação, portanto, ao desenvolvimento da indústria petrolífera a nível mundial, temos a salientar que a indústria está, portanto, no bom caminho. É de salientar que estamos agora com uma produção acima de 10% da produção pré-Covid, o que significa que a indústria está, portanto, a crescer. Em relação ao primeiro poço a ser realizado no bloco 14, no sentido de exploração de gás, é uma atividade que é positiva. Como sabe, nós precisamos encontrar gás para o projeto que foi, portanto, aprovado, para além de precisarmos de gás para suportar as operações do Angola LNG. Nós temos déficit de gás para a nossa Angola LNG, mas acredito que esse projeto é para o projeto standalone desenvolvido pela Azul Energia. O gás é menos poluente que o petróleo e é salutar saber que estamos no bom caminho, no sentido de começarmos a produzir mais gás, uma vez que no passado, como sabe, não tínhamos uma lei específica para a exploração, para a produção de gás. Hoje já a temos, portanto, estamos no bom caminho. Em relação à perspectiva de exploração no sul de Angola, portanto, na bacia do Namibe, outro aspecto positivo, do ponto de vista de exploração, há aqui para salientar que não podemos pensar, por ser na bacia do Namibe, e há grandes descobertas na Namíbia, que será tudo um mar de rosas. É de salientar que as descobertas na Namíbia foram descobertas no sul do offshore da Namíbia, não no norte, portanto, da Namíbia. Portanto, nós estamos distante das grandes descobertas realizadas na Namíbia. Contudo, é positivo, começamos a exploração na bacia do Namibe, nós não temos informação dos estudos detalhados realizados, porque a exploração necessita, de facto, estudos intensivos. Acredito que alguma informação
que o operador possa ter da Namíbia, no sentido de fazer algumas correlações, mas penso que não é uma atividade em que 1 mais 1 é igual a 2. Portanto, é um aspecto que nós temos que considerar, não podemos estar com altas expectativas, porque a exploração é mesmo assim. Será o primeiro poço na bacia do Namibe e temos que aguardar os resultados, ainda que o resultado não seja positivo, no sentido de se encontrar óleo ou gás, mas teremos informação valiosa no sentido de continuarmos a pesquisa na bacia do Namibe. É de salientar que regiões como a Namíbia, por exemplo, foram feitos vários poços secos até que atualmente se fez as últimas descobertas, e que não são pequenas, são grandes descobertas, e esperamos que no Namíbia a malta possa ter o mesmo sucesso. Exploração não é, portanto, 1 mais 1 igual a 2, como tenho dito, é um trabalho que tem que ser realizado. Há vários fatores que levam ao sucesso e ao insucesso, portanto, há que ter a combinação de todos esses fatores, todos eles têm que se ajustar no sentido que não haja falha. Falha no sentido de descoberta. Estamos no bom caminho, é de salutar que estamos a começar a fazer exploração, sempre batemos nessa tecla que há necessidade de incrementar atividade de exploração em Angola, não apenas no Namibe, mas também nas outras bacias, no sentido da malta poder aumentar as nossas reservas e, no futuro, começarmos a aumentar a nossa produção que muito precisamos. Agradecemos, engenheiro Armindo Costa. Vamos, então, também trazer a perspectiva do Dr. Chipep. Dr. Chipep, vamos olhar primeiro para o mercado interno, para o mercado nacional, para compreender os desenvolvimentos à volta da indústria petrolífera. Comecemos pelo primeiro poço com a intenção de encontrar gás. No bloco 1/14, vamos olhar para aquilo que isso pode representar para a economia angolana, em termos de atração de investimentos e novos projetos, e também, como disse bem o engenheiro Armindo Costa, o programa de exploração e primeiro poço na bacia de Namibe para o último semestre do ano, ou seja, agora, neste período. O que dizer destes dois factos, Dr. Chipep? Qual a sua expectativa? E, olhando para aquilo que nos diz o engenheiro Armindo Costa, não é 1 mais 1 igual a 2, podem haver surpresas, mas o que dizer destes dois fatores? Bom, Joel, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Antes, porém, gostaria de apenas ao nosso primeiro ponto, que faz referência ao desempenho da indústria petrolífera, para podermos situar no segundo ponto. A indústria petrolífera, referia-me aos desafios e oportunidades. Permita-me, Joel, em primeiro lugar, dizer que existem vários estudos que avaliam as perspectivas para o setor petrolífero, mas deixa-me ater-me primeiro às projeções de várias empresas, tais como, por exemplo, a Deloitte, que indica que o nível de investimento em hidrocarbonetos atingirá cerca de 580 milhões, um aumento significativo em 11% em relação ao ano anterior. Portanto, eu acho que a estimativa que é frisada cinge-se, em primeiro lugar, em que sejam gerados cerca de 800 bilhões de fluxos de caixa livres em relação a outras moedas. E se for combinado com, por exemplo, a trajetória da atividade industrial, né, e o consumo da sociedade civil, isso pode ter impacto na inflação. Influencia também tanto nas forças que gerem energia, e estamos a referir neste ano de 2024. Convém também frisar o seguinte, Joel, é que a solidez financeira do setor implica expectativas elevadas, tanto dos reguladores quanto dos stockholders, que em certa medida esperam avanço na redução das emissões. Por outro lado, também há a expectativa do reforço de investimento nas energias de baixo teor carbônico, e isso, obviamente, tem ganhos elevados para os acionistas. Portanto, eu acho que
estamos diante de um desafio que promete ser um catalisador, porque o enfoque da indústria petrolífera é continuamente na redução das emissões e no desempenho econômico. Em relação aos dois aspectos que referiu-se, eu devo dizer que a primeira intenção em relação ao 1.14 é mesmo a produção de gás, não do óleo. Aqui pretende-se fazer no primeiro trimestre de 2025. Esta é a informação que circula. Na verdade, há um atraso neste projeto e esse atraso deve-se à partilha da sonda com a Eni. Tenho informação de que deu-se primeiro prioridade à Eni para depois ser o 1.14. Portanto, nessa altura, penso que o prospecto deve estar já a ser identificado e então talvez em fevereiro é que se vai perfurar o poço. Daí ter indicado a razão de haver essa partilha da sonda. Se tivéssemos duas sondas, provavelmente já teríamos assistido à perfuração do poço. Em relação ao programa de exploração no primeiro poço da Baía, do Namibe, para o último ano, eu devo dizer que esse poço está a ser perfurado. Portanto, tem muitos elementos de detalhe, né, por ser uma região nova em termos de exploração, pese embora tanto não estar muito próximo do corredor da Namíbia, onde a Galp teve uma grande descoberta. O facto de que a Namíbia apresenta, portanto, na sua bacia, grandes reservas, e já o engenheiro Armindo referiu que a descoberta da Namíbia encontra-se, portanto, no sul da Namíbia, não no norte, o que nos faz ver que há aquilo que nós vimos ouvindo em relação às perspectivas da Namíbia. Pese embora o facto de que há informações de que muitas companhias estão agora a emigrar ou têm pretensão de emigrar para a Namíbia porque o ambiente de negócio é muito mais favorável que o nosso, mas eu estou em crer que a perspectiva também na nossa bacia pode resultar em grandes ganhos para a nossa economia. Muito obrigado, Dr. Chipep. Aqui dois pontos importantíssimos que nos traz. Primeiro, a novidade que, efetivamente, o primeiro poço com a intenção de encontrar o gás já não será feito este ano, é só no início do próximo ano. E depois, que, efetivamente, quanto ao primeiro poço na bacia de Namibe, segundo o Dr. Chipep, já está em curso e estamos então a aguardar por mais detalhes. Vamos agora, Dr. Chipep e Engenheiro Armindo Costa, olhar para as questões internacionais. Obviamente que vão chegando notícias de todo o mundo, do interesse em cada vez maior na Namíbia. Entretanto, a OPEP já se mostra otimista e diz que a procura este ano continuará efetivamente acima da oferta, mas é fundamental também olhar aqui para o preço do petróleo e, naturalmente, novos projetos e atração de cada vez mais investidores. Dito isto, Dr. Chipep, quem olhe para os preços e para os mercados vai olhando para um certo otimismo da parte da OPEP, mas o Brent, Dr. Chipep e Engenheiro Armindo, está nos $73,12 e acaba por ser ainda assim acima da nossa referência de negociação, mas há aqui a esfriar-se a expectativa dos preços chegarem novamente aos 100. Engenheiro Armindo Costa, o que dizer? Quais são as perspectivas para o mercado internacional e que fatores considera fundamentais e importantes para que todos estejamos atentos e que podem ter impacto na nossa vida, no nosso dia-a-dia, em relação à indústria petrolífera mundial? Obrigado, Joel. Como todos sabemos, há uma relação entre a procura e a produção. Enquanto a procura não crescer, e há um fator importante que nós conhecemos em termos da procura, é, portanto, um dos maiores consumidores de petróleo no mundo é a China, e há uma certa desaceleração em termos de procura por parte da China. Contudo, é de salientar, tive a ver nas últimas notícias, que está para ser construída na Índia uma das maiores refinarias do mundo, e nós sabemos que a Índia é outro gigante que vem a surgir, posso até considerar atrás da China,
portanto, e é um dos países também que terá um consumo elevadíssimo. É só olharmos para a densidade populacional que tem, portanto, a Índia. É o segundo país mais populoso do mundo. Eu acredito que no futuro o barril do petróleo, portanto, irá subir. É de notar, e o Dr. Chipep já sublinhou, que está havendo um investimento muito grande em termos de captura de carbono e o seu armazenamento, o que significa que iremos produzir cada vez mais petróleo só com um teor de carbono a tender para zero. E isso é que é importante, é o investimento em novas tecnologias que se está, portanto, a realizar na atividade petrolífera a nível global, no sentido de se atingir o net zero, não no sentido de parar a produção de petróleo, mas sim no sentido de se retirar o carbono do óleo. E isso é importante saber que novas tecnologias estão a ser implementadas, não só na captura do carbono, mas também no seu armazenamento. Temos perspectivas, portanto, a nível mundial, no sentido da atividade petrolífera crescer. E, como sabe, era uma tendência que há muito pouco tempo a maior parte das pessoas pensavam que a solução seria, portanto, parar de produzir petróleo, e nós sabemos que em muitos países houve manifestação no sentido das empresas pararem de produzir o petróleo, e que também levou muitas das instituições financeiras a começarem a optar a não financiar projetos de óleo e gás. Eu acho que essa tendência, esse trend é capaz de começar a reverter e a atividade petrolífera a nível do mundo começar a crescer. Só tenho a acrescentar também em relação ao ponto anterior, em relação à perfuração do poço na bacia do Namibe, que gostaria de salientar que no país vizinho, na Namíbia, não muito longe da nossa bacia do Namibe, já houve grandes descobertas de gás no passado. A Namíbia tem uma descoberta de gás no campo Kudu, que não fica muito distante, portanto, da nossa bacia do Namibe. Portanto, e como nós sabemos, hoje não estamos apenas à procura de petróleo, mas também estamos à procura de gás. Portanto, esperamos que nessa atividade de perfuração na bacia do Namibe possamos, para além do petróleo, também descobrir gás. Acho que é uma das novidades que nós podemos estar à espera, é que se não for o petróleo, pelo menos que seja gás. Em suma, em termos de perspectivas do mercado do petróleo no mundo, como salientei, acho que é positivo, apesar do preço do barril atualmente estar à volta de $73, mas se nós formos analisar os gráficos do preço do Brent, geralmente a essa altura do ano tem essa tendência, mas nos próximos meses, se nós considerarmos como norma, poderemos ver um ascendente em termos de preço do barril do petróleo. Acredito que vai subir até dezembro, a curva vai reverter. Geralmente, eu acho que essa reversão a que faz referência depende muito nas projeções deste ano, porque nós temos projetados 1,2 milhões de barris por dia, mas essas projeções devem estar em consonância com a renovação das licenças de alguns blocos e talvez com a nossa saída da OPEP. Portanto, eu acho que, pese embora ter referido que o cenário é animador para o setor, depois, sem as limitações da OPEP, nós podemos produzir mais. Mas é preciso enfatizar que é importante que realmente se continue a perspectivar o facto de que as licenças das companhias, na verdade, sejam renovadas para os blocos que nós havíamos referido no nosso último encontro. Estou-me a referir aos blocos do onshore. Fora disso, nós vamos continuar, mesmo assistindo o preço do petróleo a subir no mercado internacional, mas se nós não tivermos mais descobertas, nós vamos continuar a lamentar, vamos continuar a ter problemas de cash flow, porque produziremos menos e venderemos
menos. Portanto, o cenário que vivemos hoje é de que temos que continuar a produzir para termos mais ganhos. Eu não sei se terei completado o seu raciocínio, mas era a contribuição que queria dar àquilo que esteve a referir sobre o aumento do preço do barril de petróleo, que está agora situado nos $73. Só para salientar, Dr. Chipepe, eu não sou assim tão pessimista em relação ao aumento da nossa produção. Eu sou um pouco otimista porque temos que lembrar que, para além de termos atravessado um período em que a nossa exploração esteve a níveis muito baixos, ou mesmo zero, se nós formos ver o número de poços de exploração realizados nos últimos anos, eu sou otimista porque nós temos alguns campos que entrarão em produção, como o campus do bloco 20 e 21, que a Total Energy, portanto, está agora a desenvolver. Temos alguns campos recentemente também estão em desenvolvimento no bloco 15, que trarão uma contribuição por cerca de 30 mil barris dia no próximo ano, em 2026, provavelmente. Portanto, a nossa tendência não é de baixar a nossa produção. Eu vejo uma tendência de crescimento do número de barris a produzir em Angola. E com a nova atividade de exploração que começa, e acreditamos que haja sucesso, eu penso que vamos reverter a curva num futuro próximo. No futuro próximo significa que nos próximos 3 anos nós possamos reverter a curva. Nesse momento a nossa produção parece-me estar estabilizada. É também de salientar que, apesar de nós termos alguns dos nossos campos já com uma certa idade, existem tecnologias no sentido de aumentar o fluxo de fluidos no poço. E, portanto, com novas tecnologias, nós poderemos não só manter os atuais níveis de produção dos poços atuais, mas também podemos, inclusive, incrementar a produção nesses campos. Portanto, temos que ser otimistas desde que investimentos em termos de tecnologia sejam feitos, temos que ser otimistas desde que as manutenções aos equipamentos sejam realizadas, não hajam, portanto, paragens, principalmente as paragens imprevistas. Eu acredito que, se fizermos o trabalho de forma coerente, nós não podemos pensar que teremos níveis de produção a descer. Eu penso que temos que ser otimistas no sentido de que tudo está a ser feito, no sentido de que a produção vai subir. Eu acredito que esforços estão a ser feitos, pelo menos em termos de conversas, de notícias que nós vamos recebendo, e também podemos ver a atividade mesmo nas nossas bases de apoio petrolífero, já se vê um certo incremento da atividade, e eu acredito, portanto, que estamos no bom caminho. Em relação ao aspecto que o Dr. Pepe frisou, em termos da Namíbia ter um ambiente de negócio melhor que o nosso, isso é relativo. Eu não acredito que o ambiente de negócio na Namíbia seja melhor que o nosso. É uma questão apenas de que a Namíbia, com as descobertas realizadas, obviamente chama a atenção aos investidores. Os investidores geralmente vão à procura de oportunidades em áreas em que eu utilizo o termo em que a luz está acesa. E nós, em Angola, em termos de exploração, a nossa luz apagou com o insucesso que nós tivemos na exploração dos blocos do pré-sal. Portanto, eu acredito que, com uma atividade mais rigorosa em termos de exploração, no futuro próximo, nós teremos, portanto, em Angola, tendência de reverter também a curva. Essa é uma tendência que eu espero aconteça nos blocos do offshore e, obviamente, como o Dr. Chipepe diz, há a necessidade de nós, portanto, nos focarmos nas bacias do onshore, principalmente na bacia do Kwanza, na bacia do Baixo Congo e na bacia do Namibe, essas bacias do litoral. E também não perdemos o nosso foco no sentido de investirmos fortemente nas bacias interiores, portanto, na bacia do Cassange, do Etosha, do Okavango. Portanto,
Há de facto um manancial de oportunidades que nós temos na atividade petrolífera em Angola. Pensamos que o setor está engajado no sentido de fazer algumas correções, porque nós estivemos durante algum tempo focados nas novas energias, falávamos muito das novas energias e perdíamos o foco na atividade do óleo e gás, porque tínhamos, portanto, o conceito que o petróleo é dos maiores poluidores, de facto é, mas contudo existem tecnologias, como frisei, no sentido de recuperação da captura do carbono e no seu armazenamento em estruturas que já produziram. E nós temos essa vantagem em Angola, temos alguns campos que já depletaram e que servirão, provavelmente, de armazenamento do carbono que será retirado da atividade futura. Portanto, eu acho que temos uma perspectiva positiva. Eu acho que sim. No entanto, permita-me só corrigir aqui um ponto que frisou há pouco. Eu não disse que o nosso ambiente de negócio não é bom. Disse que, pese embora haver, portanto, informações de que o ambiente de negócio na Namíbia era ou é melhor que o nosso. No entanto, gostaria que fosse inferido aqui que, num aspecto que referiu há pouco o engenheiro sobre as garantias e que as companhias que cá estão, o ambiente oferece condições para que aumentemos a nossa produção. Eu queria só sublinhar também que tudo isso deve ser, portanto, garantido que as operadoras, aquelas que já têm as licenças dos blocos a que me referi, ganhem confiança em manter-se no país. Portanto, o que é importante é que, pela tecnologia que eles oferecem, né, que representam no nosso país, mantenhamos a credibilidade que o setor oferece. Nós somos um país que tem estabilidade, não temos problemas para que as companhias fujam de cá e vão para outros mercados, mas é preciso que nós continuemos a aumentar a oferta de condições melhoradas, por exemplo, aquelas que foram oferecidas pelo... O Guiana ofereceu condições muito boas, condições atrativas, que permitiram que, portanto, vários acionistas injetassem o seu dinheiro para explorar campos sísmicos até que se encontrasse, portanto, o petróleo e o gás. Aqui também quero sublinhar assim que é verdade que um dos aspectos importantes, apesar de que nós estamos atrasados, porque o nosso foco foi simplesmente o petróleo, ou estamos preocupados também com a questão da exploração do gás, e que, portanto, hoje, na verdade, o gás também representa no mercado internacional como uma commodity que pode, diríamos assim, oferecer vantagens econômicas para a nossa economia, tal como hoje assistimos à projeção e à perspectiva de Moçambique, com as suas grandes reservas que tem, em projetar ser amanhã uma das grandes economias aqui no nosso mercado, em Guilherme. Só para adicionar... Pode acrescentar, ok? É de salientar que nenhuma companhia no mundo vem investir no seguro. Há sempre a necessidade de fazer um trabalho de pesquisa, de exploração, fora, portanto, do convencional. Eu quero com isso dizer que nós temos que fazer alguns estudos no sentido de podermos demonstrar a esses investidores que existem perspectivas em Angola. Esses estudos têm que ser feitos para cativar. Eles vão analisar os dados que nós vamos apresentar e aí vão dizer, ok, vamos investir nesse país porque existe essa oportunidade. Não é uma questão de ambiente de negócio, porque se houver oportunidade, ainda que não haja estabilidade, elas vêm. É de salientar que nós começamos a fazer investimentos no setor petrolífero durante o período de guerra. E as companhias sempre cá vieram. Por quê? Porque existia, de facto, estudos realizados no sentido de mostrar a esses investidores que havia, portanto, uma atividade de prospecção em Angola ativa e que mostrávamos informação de que havia, portanto, a possibilidade de sucesso. Esse tipo de atividade que nós temos que incrementar. Contudo,
Os blocos na qual nós já adjudicamos, esses estudos estão feitos, não temos que ter essa preocupação, porque o investidor já lá está, mas, contudo, nós precisamos abrir portas para novas áreas, para blocos ainda não adjudicados. E esses estudos, esse trabalho tem que ser realizado. Eu tenho batido na tecla muitas vezes que é necessário nós fazermos o nosso trabalho de casa no sentido de incentivar que investidores, potenciais investidores, vejam a informação que nós vamos, portanto, providenciar e, portanto, cativá-los a vir. Desde que haja oportunidade, as companhias de certeza que virão, independentemente do ambiente de negócio, que é importante haver um bom ambiente de negócio, não estou a dizer, mas o mais importante é mostrar oportunidade de sucesso no investimento que elas venham fazer. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola. O seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir, ou em inglês, our friendship is on the rise. Falou Tulinabo Mushinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron
e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo Rock. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Engenheiro Armindo Costa, Dr. Chipep, falando nessa questão de trabalho de casa, então foi recentemente anunciado que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, e a Sonangol, Exploração e Produção, implementam uma campanha de aquisição de dados geológicos na região dos blocos terrestres da Bacia do Cuenza, a partir do mês de setembro do corrente ano, ou seja, já a partir deste mês, visando melhorar o conhecimento geofísico e geológico dos referidos blocos. A primeira parte da empreitada compreende a recolha e processamento de dados, com uma duração de 45 dias. Trata-se da contratação de um serviço especializado para aquisição de dados gravimétricos, estudo e análise de resíduos, diz o comunicado, e magnetométricos, referente ao grau de magnetização, nos blocos terrestres da Bacia do Cuenza, que abrange as províncias de Luanda, Malange e Coisa Norte, nomeadamente os blocos KON11, KON12 e KON15. O projeto que será executado pelo consórcio Striped Holes and Metatech utiliza a tecnologia Airborne e FTG na recolha de dados fundamentais para a elaboração de mapas geofísicos de alta resolução. A recolha será feita com recurso a uma aeronave especializada, o que garante uma operação com menos impacto para o ambiente. Os resultados finais do estudo serão entregues pelo consórcio no primeiro trimestre de 2025. A campanha representa um avanço significativo no compromisso de mapear e compreender a geologia regional, para além de avaliar o potencial prospectivo dos blocos CON 11, CON 12 e a ser operado CON 15 pela Sonangol Exploração e Produção na Bacia Terrestre do Cuenza. Engenheiro Armindo Costa, a sua área de especialidade, o que dizer disso? Obrigado, Joel. Como diz, são dados gravimétricos que serão realizados através da aquisição aérea. Contudo, é sempre bem-vindo. Quanto mais dados tivermos, quanto mais informação colhermos, é sempre mais positivo, especialmente hoje, que temos, portanto, uma evolução em termos de tecnologia, né? É sempre útil termos nova informação em termos de gravimetria e magnetometria. Contudo, é de salientar que a atividade petrolífera de exploração, o método mais eficaz é o método sísmico, a aquisição sísmica. O método gravimétrico e magnetométrico ajuda na definição da bacia. E nós não temos muita dúvida em termos de definição de bacia. Portanto, é um estudo que é sempre positivo, mas não é o mais importante no momento. O estudo mais importante no momento seria a aquisição sísmica. A aquisição sísmica é o método mais eficaz para a exploração e pesquisa de petróleo. A definição da bacia, ver os pontos altos e baixos, portanto, que a magnetometria poderá dar, é importante, mas não é o mais importante no momento. Porque essa informação, mesmo antiga que nós temos, já nos dá uma informação de como é que temos a bacia do Cuenza, e é de salientar que dados magnetométricos e gravimétricos já foram realizados nas bacias interiores, acho pelo programa Planegeo. Enfim, eu penso que nós, às vezes, gostamos de repetir, apesar de que repetir, não estou contra, né? Mas temos que ter cuidado com o dinheiro que gastamos. Cuidado com o dinheiro que gastamos. Portanto, temos que ir diretamente ao foco. Qual é o método mais importante e eficaz para a exploração de petróleo? É o método sísmico. Se tivermos à procura de minerais, gravimétrico, magnetométrico é fundamental, e a sísmica de refração. Na atividade petrolífera, o método é a sísmica de reflexão.
E esse é o que eu gostaria de ver ser feito nas bacias interiores, nas bacias do litoral, do onshore, tentar adensar a malha sísmica com método sísmico 2D, por ser mais barato, e 3D no futuro, desde que os resultados que a gente venha a ter sejam positivos. Outro aspecto importante é no sentido de perfurarmos poços não convencionais. Portanto, inicialmente, nós temos que fazer poços estratigráficos. São poços mais baratos, em que nós não corremos, portanto, o risco de gastar muito dinheiro. São poços cujos equipamentos utilizados é o mínimo necessário para nós termos, portanto, uma leitura daquilo que nós pretendemos em termos de objetivos de exploração. Como disse, o programa que está estabelecido no sentido de fazer o levantamento gravimétrico e magnetométrico, não estou contra, mas não é o prioritário nesse momento. O prioritário seria a aquisição sísmica nas bacias, quer do interior, quer as do litoral, que nós já temos alguma, mas a malha é muito vasta, temos que adensar a malha no sentido de podermos fazer estudo mais detalhado dos nossos blocos, já adjudicados alguns, e outros por adjudicar. É de salientar que esses estudos podem ser feitos de forma especulativa. Quer eu dizer que as empresas que fazem esses estudos podem não ser pagas, elas fazem os trabalhos, e a venda desses estudos nos potenciais compradores, que serão será um levantamento que nós chamamos multicliente. Todas as empresas irão comprar esses estudos e elas vão, portanto, recuperar os gastos dos investimentos através da venda dos dados. E isso é uma questão que eu acho que já devíamos ter feito, porque é uma questão de gestão, Não precisamos ter dinheiro para se fazer esses estudos. É necessário sabermos negociar com as empresas que fazem esse trabalho, que muitas delas estão paradas porque não têm atividade. E se nós, portanto, oferecermos essas oportunidades para que elas não estejam paradas, e elas sabem que o trabalho que vão realizar é um trabalho eficaz e que haverá compradores dos dados, elas vêm fazer esse trabalho. Mas é preciso negociar, saber negociar. Mas negociar seriamente, senão, se nós não negociarmos seriamente e pomos entraves e condições que muitas vezes são inaceitáveis, obviamente que essas empresas não vêm no país. Mas, como disse, de negociação. Permita-me interromper só para frisar um aspecto muito importante que referiu-se há bocado. Pois, embora eu não ser engenheiro, ser engenheiro nessa matéria, mas tenho informação e vou acompanhando o setor durante esses anos todos para poder dizer que tenho informação de que já naquela altura, por exemplo, o engenheiro Severino, que foi o diretor de exploração da Sonangol, tinha desencadeado um trabalho de investigação sísmica que culminou com o decreto 8/13, que inclusive tinha sido apresentado no Conselho de Ministros, e que comportava cerca de 8 bilhões de dólares, que em 10 anos, portanto, produziria grandes estudos sísmicos aqui na nossa bacia. Eu penso que o engenheiro Severino, ele participou e acho que tem muita informação sobre a sísmica, sobretudo no onshore e mesmo na bacia do Namibe, penso que não chegaram a fazer, mas é bom de facto destacar o facto de que há uns anos atrás, acho que foi o Planageu, não é? Na verdade, através do Ministério da Geologia, fizeram aqui uma campanha de divulgação sobre os estudos que estavam a fazer. Agora não sei se os estudos estavam só virados para o setor mineiro ou também para o setor petrolífero, para que não se repita, né, os mesmos estudos que foram feitos há uns anos atrás. Portanto, eu acho que é muito importante, de facto, que tenhamos esse estudo nas mãos para podermos, então, investir em outras áreas, como referiu, a de Malange, aqui a bacia de Malange do Kwanza Norte, e mesmo aqui na bacia do Okavango também, e que podem ajudar-nos a aumentar os nossos níveis de produção no futuro. Portanto, era isso que eu gostaria de
acrescentar no que estava a referir-se o engenheiro Armindo. Por favor, pode continuar, engenheiro, se eventualmente tenha alguma coisa mais por acrescentar. Peço desculpa por ter interrompido, mas como estamos em debate, né, é sempre bom nós convergirmos e às vezes divergirmos em determinadas questões que podem ser úteis para aquelas pessoas que nos estão a ouvir ou, obrigado, Dr. Chipep. Acompanhar. Muito obrigado, Dr. Chipep. Assim vamos chegando ao fim do nosso programa. O tempo, esse é um tema apaixonante, oil and gas, a principal, digamos assim, o ativo que é o principal responsável pela captação de moeda estrangeira no nosso país. Vamos ter mais uma edição, obviamente, no próximo mês, onde cá estarão novamente para debater outros temas. Agradecer desde já a presença do engenheiro Armindo Costa. Engenheiro Armindo Costa, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado, Joel. Obrigado, Chipep. E obrigado, ouvintes da Rádio LAC, do programa AmCham Angola. Igualmente agradecer, é sempre uma honra tê-lo connosco, o Dr. Afonso Chipep. Muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira e estamos sempre a contar consigo nas próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Até a próxima. Assim, caro ouvinte, obrigado por estar a sintonizar 95.5 em FM e acompanhar esta edição da Hora da AmCham Angola. Hoje estivemos com o engenheiro Armindo Costa e com o Dr. João Chipep a analisar os desenvolvimentos da indústria petrolífera mundial e angolana. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá. Forte abraço. Sali miasochuku aye hashi miejito hikwi vamsali miasochuku ye inguyanya kwetu ituka kina makopondo ashija inguyanya kwetu ituka kina makopo ndo ashija ye hakuiluka kuzuo inguana polami nichinyengo chenyi haye hakuiluka kuzuo inguana polami nichinyengo chenyi ma kulio pombe langa lunga mesangu chilanyi kulila kulio pombe langa lunge yaya mesangu chilanyi kulila gitangita mujigolo lunga mshindwa kwe gitangita mujigolo lunga mshindwa kwete ayi chapile kuya ulomsono ichapa mlonge and let do pombe langa lunga mesangu chilani kulila ulio pombe langa lunge yaya mesangu chilani kulila gitangita mujigolo lunga mshindwa kwe gitangita mujigolo lunga mshindwa kwete ayi chapile kuya ulomsono ichapa mlonge and let do makopa kweze nuliata kuchuhunda kandoa kwetu nuliate kuchuhunda makopa kweze nuliata makopo jami makopo yaye kandoa yaya kandoa yaye owe yalala kwetu pola mi mama yalala mulegelege owe yalala mama pola mi mama yalala mulegelege Poyami, yalala, mama poyami mama, yalala, mulegelege, 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 wakisa mulegelege, mulegelege.
A hora da Amchamangola. A hora da Amchamangola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amchamangola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da Amchamangola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.